Raquel, a gente viu essa questão dos consignados antes aí da disputa eleitoral e foi parte do uso da máquina pública pelo governo de Jair Bolsonaro, você considera isso? Porque no começo do discurso da vitória do Lula, foi o discurso aqui na Avenida Paulista, né? Aquele primeiro ou ele veio depois para cá, Yuri? Agora já até... Não, acho que do hotel ele já mencionou ali que aquele primeiro que ele leu. Contra isso, que exatamente. Foi aí ele já falou do uso do Estado, é. que ele não enfrentou apenas um candidato, que ele enfrentou todo o Estado brasileiro. Olha, e isso ainda pode gerar essas ações? Então, sim, o Bolsonaro fez um imenso uso da máquina pública, atropelou a lei eleitoral, as leis de responsabilidade fiscal, ou a questão do crédito consignado do Auxílio Brasil. Era um imenso absurdo, tanto que os bancos grandes resolveram, por princípios, isso é coisa rara no sistema financeiro, tá, gente? Não entrar nesse tipo de coisa, porque realmente uma taxa de juros para uma população muito vulnerável. A gente já tem processos correndo dentro do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, que deixam essa espada da inelegibilidade na cabeça de Bolsonaro, e o PT, como a apuração aí do Caio, traz outros processos. Tudo correto. Dito isso, eu acho que é preciso a gente pontuar também que a oposição deixou tudo isso aí correr tranquilo. Porque quando veio a PEC Kamikaze, que se aumentar o Auxílio Brasil, o único senador que votou contra foi José Serra. Né? Todo mundo endossou o que era um abuso da lei eleitoral, porque não tinha condições políticas de votar contra. Então, assim, não tinha coerência nenhuma ali. Então, assim, agora é muito fácil também, né, criticar, e a crítica tem que ser feita, e sim, o Tribunal Superior Eleitoral tem que agir, se for julgado assim, punir. Mas também a gente precisa fazer essa crítica ao PT e aos demais partidos que estão ali, que não moveram uma palha para que a lei eleitoral fosse respeitada, e trabalharam com a possibilidade, que foi um risco, mas acabou sendo vitoriosa, de que apesar desta montanha de dinheiro, o Bolsonaro não seria reeleito. Passou assim, né? Pertinho. A lógica era, não daria tempo, né? Mas realmente foi... Passou apertando. Houve uma tensão no final, né? É bom a gente resgatar que o Lula nunca mobilizou ali os seus correligionários, o PT, de modo geral, pelo impeachment do Jair Bolsonaro. Muita gente chamava de fascista e tal, mas ninguém buscava interromper o mandato, justamente porque houve um cálculo político de que o antibolsonarismo poderia vencer o antipetismo, que se mostrou eleitoralmente correto. E aí foram permitindo... a aprovação da PEC Kamikaze, que foi a PEC do desespero eleitoral, e outras medidas, e no final ficaram tensos com a possibilidade de se arrependerem. Mas aí deu aquele alívio depois, né, Catarina? Esse cálculo político é em duas frentes, né, principais. Né? Uma de que, de fato, para o PT voltar ao poder, ele precisava desse apoio, que é o antibolsonarismo. Né? E a gente viu claramente no segundo turno que Lula conseguiu muito mais apoios e conseguiu entrar num processo mais de frente ampla, né? Muito mais por uma frente antibolsonarista do que por uma frente ampla de apoio ao PT. Né? E esse era o cálculo. E outro cálculo também é que o Bolsonaro foi muito bom para os partidos políticos. Né? O fundo eleitoral daquela montanha de dinheiro ajudou muito os partidos políticos. O orçamento secreto. Eu entendo essa crítica, Felipe, da história do impeachment, mas, de fato, em nenhum momento houve condição de se abrir apoio um processo. Parlamentar. Condição política de se abrir. Exato. Porque a abertura depende do presidente da Câmara, claro, né? Da vontade mas unilateral dele, que era aliado do Bolsonaro. Mas ele pode abrir e o plenário derrubar. Né? No governo Fernando Henrique aconteceu isso. Houve um momento em que, de tantos pedidos que chegavam ali, na época o presidente da Câmara era Michel Temer, que fizeram ali uma votação. Ele negou o pedido, mas permitiu que o plenário recorresse. E se o plenário tivesse voto para derrubar a decisão dele, presidente da Câmara, o processo seria aberto. Não houve, não tinha voto. Então, e depois não se falou mais em fora FHC desse jeito de processo de impeachment. E havia, né, um receio de que, caso fosse aberto um processo desse tipo contra Bolsonaro e houvesse uma votação em que Bolsonaro saísse vencedor, que isso poderia ter consequências políticas mais graves. Por isso também, a despeito das críticas que se fazem tanto a Rodrigo Maia quanto a Arthur Lira, principalmente a Rodrigo Maia, mas o fato é que ele tinha
um termômetro de plenário e não tinha como. Isso é o outro lado do cálculo político Exato. que o PT fez. Né? Exato. Um foi das urnas, o outro foi pode desgastar, pode não conseguir. Thaís Arbex, muitas vezes essas iniciativas em prol de investigações a respeito de um adversário, elas são feitas até para gerar manchete, para gerar pressão, para conquistar uma popularidade, gerar um repúdio ao adversário, mas às vezes não são levadas até o final, às vezes não tem o devido embasamento. Será que o PT realmente vai até o fim aí para desgastar o Jair Bolsonaro, eventualmente até pensando em 2026, já começando aí um trabalho de tentar abarcar uma maior fatia do eleitorado, já que a disputa foi bastante acirrada? Felipe, eu não sei se este é o momento de fazer esse movimento, porque esse cálculo político, ele ainda tem que ser levado em conta por algum tempo. Vamos só colocar tudo na mesa que a gente está vendo. Uma eleição muito apertada, com um presidente que não foi reeleito, mas que mostrou que tem, sim, um apoio expressivo na população, que desde dos atos da eleição, né, esses bloqueios nas estradas, os atos que a gente assistiu durante o feriado desta quarta-feira, mostra que, mesmo que eles não tenham sido incentivados, há uma população, há um apoiador que vai para a rua defender Jair Bolsonaro. Então, esse cálculo político, ele também é levado em conta neste momento. E não é só levado em conta pela classe política, mas ele também é olhado com atenção no judiciário. A gente falou aqui rapidamente sobre a reunião que o presidente Jair Bolsonaro teve no Supremo Tribunal Federal, e isso me parece bastante claro, que Bolsonaro não foi reeleito, não conseguiu ser reeleito, mas ele tem um capital político importante. Então, entrar nessa briga agora, não sei se está no cálculo, seja do PT, seja do Judiciário. O PT mesmo tem feito questão, o governo eleito, né? Não vou só falar PT, porque estamos aí com o Geraldo Alckmin à frente da coordenação do governo de transição. Mas eles têm feito o cálculo de olhar para frente. Não à toa, Geraldo Alckmin fez nenhuma menção aos bloqueios. Quando foi perguntado, desviou do assunto. A gente viu uma mudança de pauta. Então, não sei se esse momento é o momento de fazer qualquer movimento que possa atiçar a militância do bolsonarismo. Não sei se esse cálculo político é interessante, visto que a gente tem uma discussão mais profunda e mais importante para o governo eleito, que é conseguir recursos para garantir as promessas que são cruciais para Lula. Pelo menos o reajuste do salário mínimo acima da inflação e o Bolsa Família em R$600 já em janeiro. Exatamente, Thaís. A gente vê até boas partes ali do PT tentando deixar o Jair Bolsonaro mais esquecido, fora uma outra franja ali de rede social que gosta de continuar na provocação.